Olá, eu sou a Bianca Aichinger, sócia cofundadora da Quantum Development, e eu estou aqui com o Eduardo Mangione para mais um episódio do podcast Backstage da Liderança. Eu admiro muito o Edu pela trajetória pessoal e profissional que ele construiu nesses últimos anos, no decorrer da carreira dele. A gente se conhece desde 2013 e desde lá ele já traz alguns valores de uma forma muito consistentes, valores que eu admiro bastante e que cada vez mais eu entendo como sendo pilares importantes para o crescimento pessoal e profissional. Então, colaboração, trabalho em equipe, trabalho em redes, uma clareza relativa à construção de confiança. Tanto que a gente se conheceu num contexto muito interessante em que ele era meu fornecedor. Eu trabalhava no Mart.com, cuidava da categoria de bebês. E o Edu trabalhava na Procter nessa época e ele tentava me vender Pampers, um monte de Pampers. Isso foi em 2013. E dessa relação que era de fornecedor e cliente, ainda mais no varejo, é uma relação que tende a ser muito dura e muito transacional, a gente construiu tanta confiança no processo que a gente acabou construindo um baita de um case. Então, se a gente for pensar, né, lá atrás, 2013, 2014, foi o começo da digitalização do e-commerce no Brasil, ou do varejo no Brasil. Nessa época se vendia muita televisão, computador e celular online, mas ninguém comprava fralda ainda online. E a gente construiu um baita de um case. Então, em 2013, a gente acabou vendendo mais de 25 carretas de fraldas na Black Friday e se tornou um marco bem importante para a digitalização do mercado brasileiro. Então, é um episódio que me traz muito orgulho e é o resultado de uma parceria muito, muito positiva, uma das conquistas que mais fazem os meus olhos brilhar quando eu olho para trás da minha carreira. E o Edu é grande parte disso. Então, te agradeço por estar aqui hoje, Edu. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Bianca. Queria que você... a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco daquilo que o LinkedIn não conta, que não está na mídia social, o lado mais humano, o lado mais teu, desse teu processo, dessa tua carreira. E a ideia é que seja um papo muito aberto e leve. Legal. Então, seja bem-vindo. Se eu puder te pedir para começar contando pra gente um pouquinho da tua trajetória, do teu percurso, da tua caminhada. Primeiro, muito obrigado pelo convite, novamente. É um prazer estar aqui, uma honra estar com você de novo e te rever depois de tanto tempo. Uhum. Né? Minha trajetória começou, vou resumir de um jeito mais leve também. Quando eu era pequeno, eu me mudei muito. Né? Eu tive muitas mudanças de geografia. Eu nasci aqui em São Paulo. Acabei morando 3 anos em Belo Horizonte, depois eu fui morar 3 anos e meio no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo, fiquei 1 ano, morei quase 5 anos nos Estados Unidos e voltei para São Paulo com quase 12 anos. Né? Então, essa experiência de mudança muito cedo, logo cedo, né? Claro que forjou algumas coisas diferentes em mim. Né? Meu pai trabalhou muito tempo no Citibank, e naquela época não era tão comum ainda, né, ter tanto expatriado e movimentações, tá? Hoje é muito mais comum, mas acabou tendo um impacto grande na minha formação. Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava muito bem português, essa é a verdade. Eu apanhei um pouquinho, né, mas aí acabei seguindo um caminho. Me formei em economia, né, acabei fazendo economia, fiquei no Brasil, depois fiz um MBA em marketing. Mas logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar. Então, no primeiro semestre, eu já consegui um emprego na Câmara Americana, na AmCham. Não sabia o que eu queria fazer exatamente ainda, não tive nenhuma experiência profissional. Fiquei lá 6 meses. Foram 6 meses e é um programa de trainees bem competitivo. São quase 40 trainees, onde eles competem todos os meses para associações da Câmara Americana, né? E ali aprendi a vender, a ligar, a tomar não, né, etc. E os primeiros 2 meses eu fui péssimo, eu fui o último colocado, você tem uma ideia? De 40? De 40. E aí eu acordei. E aí eu comecei a virar o jogo. Olha que interessante, né? E eu nunca achei que eu fosse um cara comercial, mas aprendi a fazer. E no final desse período,
os 4 melhores trainees ficavam mais 6 meses como trainees líderes, né, sênior, que depois eles teriam uma equipe, né, para desenvolver, para formar e para tocar. E eu acabei ficando em 4º lugar. Olha que interessante, né? Então saí do último lugar para o 4º lugar. Em 6 meses aprendi o comercial, aprendi a vender, aprendi um pouquinho, né, dessa mágica aí. E gostei, né? Gostei, mas não me identifiquei 100% com o comercial especificamente. Fiquei mais 6 meses. Esses próximos 6 meses eu tive minha primeira experiência em gerenciar uma equipe, né? Então eu era muito novo, eu tinha 20 anos de idade. Nossa. Né? Eu já tinha uma equipe de 6 pessoas e era responsável pelo treinamento das pessoas, acompanhar feedback, quer dizer, tudo que um gestor deveria fazer, eu estava aprendendo e fazendo, né? Fazendo, aprendendo, aquela história. Foi super interessante, a minha equipe acabou ficando em primeiro durante esses próximos 6 meses, então foi, assim, para mim, foi um início de carreira surpreendentemente bem sucedida para mim, né? Quando acabou esse primeiro ano, eu também achei que era hora de procurar outra coisa, né? Pra eu ter naquela época um pouco mais de experiência. De lá eu morei um tempo na Itália, né? Eu pausei um pouco a minha carreira, fiquei lá uns 6 meses, voltei e entrei num banco que na época existia, que chamava Banco Sudameris, que era um banco italiano na época e foi vendido para o Itaú. Eu entrei no programa de trainees lá também, na parte de corporate banking, né? De multinacionais americanas e tal. Eu fiquei 1 ano nesse banco e foi justamente naquela época que estava começando a febre.com. Então era 99, 2000. Eu não gostei muito de trabalhar em banco, né? Admito, assim, achei que não era para mim. Meu pai trabalhou em banco a vida inteira, meu irmão trabalhou em banco a vida inteira, meu cunhado trabalhou em banco a vida inteira, quer dizer, a família era conhecida, né, o tema. Mas não era para mim. Então, mais pro final desse meu ano no banco, eu comecei a conversar muito com um amigo meu que na época estava na GM, tocando um projeto do primeiro carro a ser vendido online, né, que era um projeto chamado Arara Azul na época. E na verdade não era 100% online, né? Você ia na concessionária e lá no computador, no desktop, você poderia escolher a cor e tal, e comprar o carro ali de um jeito mais ou menos online, né? Só que ele já estava estudando muito o tema, eu também sempre gostei muito de tecnologia, né, desse tema de... E a internet, para quem estava um pouco mais próximo, né, o potencial de transformação era incrível, era absurdo, né? Então aquilo me chamou a atenção, me fez sair do banco e empreender. A gente abriu uma companhia naquela época, tinha 21 anos, conseguimos um anjo investidor, fiquei 2 anos com essa companhia, a gente montou um produto que era basicamente um software que hoje a gente conhece como retargeting. Né? Então a gente via que tinha vários buscadores, não era só o Google, né? Como hoje em dia o Google. Tinha Zoom, Buscapé, o Ask Jeeves, não sei o quê. Tinha um montão, tinha uns 15. E a gente notava que as pessoas faziam uma busca e depois, a próxima vez que entrava lá, não tinha nenhum feedback daquela sua busca, né? E a gente falou, poxa, o cara pode fazer a busca, a gente pode começar a guardar, estudar o perfil das pessoas, começar a criar como se fosse um CRM bem avançado, personalizado, e depois começar a devolver para aquela pessoa anúncios targeteados, muito mais personalizados e tal, né? Aquela foi a ideia. A gente construiu o produto e aí, ao lançar o produto, veio exatamente assim, no mesmo mês, estourou a bolha da internet. A gente teve um crash bem grande naquele período, acho que foi 2002, se eu não me engano, em que boa parte das empresas faliram, ninguém queria nem falar de .com, de jeito nenhum. A gente ficou com o produto parado e não tinha muito mais o que fazer. Aí passou mais uns 2 meses, entrou uma empresa israelense naquela época aqui no Brasil, olhou o produto, gostou e a gente acabou vendendo para eles, preço de custo, né, que a gente pagou para desenvolver. Menos mal, quer dizer, recuperamos um pouco do investimento do anjo, mas né, não foi um sucesso. De lá eu acabei indo para consultoria, um dos meus sócios continuou no mercado, no mundo.com, falou, cara, vamos montar outra coisa e tal, quer vir comigo? Eu falei, não, acho que meus tempos de empreender já terminaram. Eu já estava, acho que com 24 anos, e falei, se eu não entrar agora numa empresa grande, eu vou, talvez eu esteja mais velho para conseguir, né? Aí entrei numa consultoria, fiquei 6 meses também, não era muito a minha praia, e de lá eu apliquei para P&G, para Procter & Gamble. Fiquei na P&G quase 14 anos. Caramba. Bastante tempo em marketing, né? Entrei em marketing, gostei muito, lá eu me encontrei.
Era isso que eu queria fazer mesmo. Eu comecei tocando categoria de saúde aqui no Brasil, de healthcare, né, que tinha algumas marcas famosas de OTC. Você quer mencionar algumas das marcas para o pessoal Claro. que não identifica? Então, naquela época, a gente tinha a marca Vic, né? Então, Vic Vaporub, Sharp Vic, tudo que vem na marca Vic, é uma mega marca. Metamucil, Pepto-Bismol e no finalzinho mais o Clear Blue, que é um teste de gravidez também que a gente tem lá. Toquei essas marcas durante um período e depois de 2 anos e meio, mais ou menos, no Brasil, houve uma oportunidade de escolher 2 pessoas na empresa para ir para os headquarters, né, da P&G na América Latina, que naquela época era a Venezuela. Então todo mundo achou que eu levei um castigo, né, aceitando. Mas eu fui convidado, né, achei espetacular. Eu era super novo na empresa também, então para mim foi uma super oportunidade. Você era solteiro ainda? Solteiro, estava namorando há 3 anos já. E aquilo foi um catalisador de muitas coisas, né? Então, eu acabei pedindo minha namorada para casar comigo, para ir comigo nessa aventura. Aí casei e fui. Acabei ficando 2 anos e meio na Venezuela. Lá eu fui tocar uma categoria de papel higiênico e papel, lenço de papel, etc. Uma marca bastante famosa nos Estados Unidos, que é Charmin. Você já deve ter falado, porque lá se vende muito. Na América Central, e México e tal. E ficamos lá 2 anos e meio, mas a situação política da Venezuela estava se complicando cada vez mais, né? O Chávez já estava aí liderando o governo e a P&G começou a achar que estava arriscado e começou a mudar sua sede, decidiu mudar para o Chile. Né? Eu fui um dos primeiros a acabar saindo, né? Eu fiquei 2 anos e meio lá, fui promovido a brand manager, né? E voltei para minha categoria de origem. Então voltei para healthcare, para saúde. Só que aí a gente se mudou para o Chile. No Chile eu fiquei 5 anos tocando América Latina, já era toda a região, inclusive Brasil. Eu era responsável no começo pelas operações dos países, então pelo P&L, né? E depois eu acabei tomando o todo, né? Que existe um outro trabalho de marketing que a gente chama de upstream, né? Que são as grandes inovações, trabalho com global, etc. Então eu acabei sendo responsável pelo todo. Eu virei um gerente bem sênior da categoria, porque eu já tinha muito conhecimento, né? E era algo bem específico, né? Saúde não é uma categoria tão simples como fralda ou qualquer outra coisa, shampoo, etc., porque é muito regulada. E você precisa conhecer bem regulatório, Anvisa, etc., né? Farmácia, propaganda, tem várias limitações e tal. Então não era um bicho meio diferente na P&G. No Chile eu acabei tendo 2 filhos, né? A gente ficou lá 5 anos. Pegamos aquele terremoto gigantesco lá, que foi traumático. Foi, acho que, o 3º maior da história no mundo. E de lá, todo mundo me contava naquela época, Bianca, que falava assim, você tem que sair dessa categoria. Todo mundo falava, você tem que sair dessa categoria. Você nunca vai ser promovido a diretor. Meu próximo passo era ser um diretor. Você nunca vai ser promovido porque, assim, não é core da companhia, é pequena, etc, etc, etc. Mas eu sempre olhei e cheguei ao contrário, sabe? Eu insisti porque eu falei, cara, ninguém tem, hoje, naquela época, ninguém tinha o conhecimento e a vivência que eu já tinha naquela categoria, eu já tinha construído naquela categoria. Era uma categoria de muita rentabilidade, não era de volume, mas era muito rentabilidade. Ou seja, eu vendia muito mais fralda e shampoo do que remédio. Só que o remédio que eu vendia equivaleria, né, a vender, sei lá, carretas aí de fraldas e tal, né? Então eu gostava disso, eu gostava dessa particularidade, sabe? Nesse momento, a P&G ela começou a desviar, metade das categorias começaram a ir para o Panamá. Ela decidiu, então, mover os headquarters dela do Chile para o Panamá por um tema de incentivo fiscal que existe no Panamá, bastante interessante. Me convidaram para continuar e para ir para lá, então a gente acabou indo. Depois de 5 anos eu fui para o Panamá, fui promovido. Olha só que legal, né? Você ficou quanto tempo fora pela P&G? Quase 10 anos? 10 anos. 10 anos. Aliás, exatamente 10 anos. No Panamá fiquei 2 anos e meio, acabei assumindo como diretor da categoria e a gente acabou fazendo, naquela época, um joint venture global com a maior empresa de genéricos do mundo, que é a Teva. Né? Então, aí a Teva tinha uma empresa diferente para o mercado aqui na América Latina, a gente acabou fazendo um trabalho super bacana, né, diferente de integração de cada mercado, né, de cada business, foi super bacana, né?
foi algo diferente do que só fazer o que eu já fazia, né? Para mim foi um sabor legal. Quando terminou esse período, eu tive um feedback, né, importante de que, olha, se você quiser continuar crescendo na sua carreira na P&G, você precisa passar por vendas. É obrigatório, né? Precisa ter uma experiência em vendas para poder crescer, para subir o nível. Só que, né, vendas não é uma vida fácil, né? Eu já tinha tido um pouco de experiência lá atrás, tal, mas a vendas da P&G é um outro mundo. É uma máquina de vendas. É uma máquina e é outro universo, né? Mas ok, né? Eu achei interessante, mas o mais interessante é que naquela época eu recebi um convite de assumir uma posição de e-commerce para a América Latina. Em vendas. Então é vendas, mas, né, como é um caminho bastante inexplorado, não tinha o canal ainda. A gente tinha, acho que 2 pessoas aqui no Brasil já trabalhando. O resto da América Latina não tinha time. Era business development, né, na verdade. Era muito business development. Então qual que foi o plano, a estratégia? Então volta para o Brasil, né, vai continuar sendo América Latina. Eu passei acho que 2 meses nos Estados Unidos em treinamento intensivo. Naquela época a P&G já tinha um time global de e-commerce há tempos, então eles estavam adquirindo muito conhecimento, já tinha metodologia de trabalho. E o grande fator era como desenvolver os varejistas. Como fazer o varejista crescer, vender mais online, né, etc. Eu aprendi muito bem a cartilha, a metodologia, sabe? E quando eu voltei para cá, eu vim para o Brasil, então assumi a posição, eu comecei a desenvolver muita coisa diferente, né? Então, comecei a construir os times, né, dos diferentes mercados, construir time no Brasil, no Chile, na Argentina, no México, abri a Amazon no México, no Brasil já tinha, abri clientes que a gente nunca tinha, que nem no nosso caso, né? Amazon, né? Walmart, a gente nunca tinha vendido fralda numa Black Friday desse jeito e tal. Trouxe clientes que a gente nunca, a P&G nem vendia, por exemplo, Magazine Luiza, Ricardo Eletro. Ricardo Eletro foi também um case bizarro, assim, eu cheguei lá e falei, vamos vender tudo. E para fazer eles entenderem que dá para ganhar dinheiro vendendo fralda... Olha só, o Walmart e o Ricardo Eletro nem existem mais. Nem existem mais. E parece que foi ontem. Então essa vivência foi espetacular, a gente acabou tendo resultados espetaculares, ganhei prêmios globais naquela época. Também? Com você. Comigo. E eu com você. E eu com você. A gente foi super reconhecido por algumas coisas que a gente fez aqui no Brasil. Uma delas foi o nosso case lá do Walmart. E eu estava no auge da minha carreira. Eu estava muito bem avaliado lá na P&G. Eu tinha 5 chefes, pra você ter uma ideia, né? Era presidente do Brasil, era o VP de vendas e de marketing da América Latina, era o global. Eu tinha muito chefe. Mas eu consegui fazer um trabalho muito bacana, né? Eu acabei adquirindo mais responsabilidade nesse momento, aqui no Brasil, como eu estava aqui. Me deram um canal de importados. A gente começou a importar bastante coisa também. E eu empurrei bastante trazer Ossi para o Brasil. Sabão em pó? Não, o shampoo. Aquele shampoo roxo, que estava super na moda. Ossi. Ossi sabão em pó. Shampoo. Tava super na moda lá nos Estados Unidos, as blogueiras estavam falando bastante e tal. Eu falei, cara, tem mercado, vai bombar e tal. E aí foi um super sucesso quando a gente trouxe para cá também. Mas o que aconteceu? Né? Nesse período, eu acabei, acho que adquirindo uma dinâmica diferente. E eu quis algo diferente, mais dinâmico. Né? A indústria, dependendo da indústria, ela é dinâmica, mas o varejo é muito mais dinâmico. Né? Então eu fiquei com essa vontade, sabe? Eu trabalhei tanto com varejista, de desenvolver varejista, de aplicar metodologia. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer super bem e tal. E naquela época eu recebi um convite para assumir a primeira farmácia online, 100% online no Brasil, que foi a Netfarma. Né? Então, aí eu saí da P&G com muita coragem, né? É um mix feelings, né? Tristeza de um lado, coragem do outro, mas vamos que vamos. E assumi como CEO, né, uma operação que na época era de 200 funcionários, que era da Netfarma, bem nervosa, né? Porque era vendas online, de farmácia, alta frequência. Fiquei com esse negócio 3 anos e meio. Foi duro, a gente teve 2 propostas de venda, mas acabou não concretizando, infelizmente. Acabei saindo de lá depois de 3 anos e meio e indo para uma farmácia que era um pouco mais híbrida, um pouco mais pé no chão, que era a Unoff, que naquela época era uma investida da CVS aqui no Brasil, né? Então era a Unoff CVS. Lá eu entrei como diretor de CMO, e diretor de operações e e-commerce, canais. Eu acabei conseguindo ir bem rápido para os Estados Unidos, consegui a autorização deles para trazer a marca CVS para o Brasil.
Então a gente começou a implementar farmácias on-off CVS Health, que foi super bacana, CVS Pharmacy, né, desculpa. E nesse interim, quer dizer, foi fazendo esse trabalho, a gente foi crescendo com o business. Na on-off era particular porque ela tinha 50 lojas, não era uma rede muito grande, mas ela tinha o equivalente a 50 lojas de venda online. Então era muito forte no e-commerce. Eu acho que era o maior player aí do Brasil naquela época de farmácia, sem dúvida. E crescendo bastante. Só que a CVS, aquele ano, depois de uns 3 anos, acabou comprando uma seguradora nos Estados Unidos. Eles compraram a Aetna Health, que é a terceira maior seguradora de lá, verticalizaram muito o negócio deles e decidiram não ter mais negócio de varejo fora dos Estados Unidos. Então, venderam as operações para a RD, para a Real Brasil. Eu fui nessa migração para a Real Brasil. Lá eu entrei como diretor executivo de trade, marketing, e-commerce e RD Ads, né, que hoje chama Impulse, que é o retail media, né, o produto de retail media deles. Fiquei lá 1 ano e recebi o convite, então, depois desse ano, de vir como CEO para a ePharma, que é uma empresa espetacular, que eu estou lá quase 5 anos agora, uma PBM. Né, depois eu explico um pouquinho do que faz, tá? Mas estou bem contente nessa minha jornada. Que legal. Parabéns. Obrigado. Quando você olha para trás, aí são 25 anos, 30 anos quase, de escolhas. Verdade. Cada escolha a gente vai, né, alterando um pouquinho o caminho. Quando você olha para trás, qual foi ou quais foram as mais importantes? Olha, eu acho que a primeira escolha mais importante foi ter pedido minha mulher para casar comigo. Não, de verdade, eu acho que eu casei jovem, eu casei com 27, né? Talvez se não fosse esse catalisador de ter que morar fora, talvez eu teria esperado mais um pouco ainda. Mas assim, a decisão foi muito importante, porque eu acho que você conseguir ter uma estrutura em casa, né, familiar, é essencial para que você fique tranquilo para focar realmente no trabalho, né, e produzir, fazer acontecer. Não dá para a gente estar vivendo os dois mundos, não tem como. Eu acho que a gente tem que realmente entrar no trabalho e estar muito focado no que tem que fazer, nas entregas, etc. E em casa, muito focado no que tem que fazer em casa. A gente tem esses papéis, né? Eu acho que é uma decisão que, para mim, foi muito abençoada, foi correta. A outra foi de ter aceito, provavelmente, todos os convites que eu recebi. Eu praticamente não... Acho que se eu te dizer que eu disse não 1 ou 2 vezes na minha vida, acho que é muito, sabe? Eu acabei sempre aceitando, porque eu falei, pô, é oportunidade, sabe? Eles estão me oferecendo morar fora. São só 2 pessoas aqui. Eu fui escolhido, assim... Eu vou aceitar, sabe? Eu vou, e eu não ganhava muito bem na época. Não é que eu fui lá e vivi que nem rei. Vivi duro, apertado. Mas depois aquilo me fez construir uma perspectiva de carreira totalmente diferente, né? Ter topado ir eu quase não fui para o Panamá, quase não fui. Eu tinha uma proposta mesmo para ir para os Estados Unidos, eu ia virar global de VIC naquela época. Só que o meu chefe naquela época falou, cara, pensa bem, porque você vai virar global de VIC, você vai ficar lá provavelmente 2, 3 anos nos Estados Unidos, que é uma super carreira, você pode conseguir outras coisas lá, mas aqui tem uma oportunidade de você ser promovido. E lá você não vai ser promovido em 2, 3 anos ainda. E não é que era a minha prioridade ser promovido, né? Mas eu falei, poxa, se eu conseguir também ser promovido rápido, eu acho que é um reconhecimento muito bacana e me abre um outro caminho também. Então, eu acabei aceitando, sabe? Os desafios e as escolhas que foi sendo colocadas na minha frente e abraçando com naturalidade, que aquilo era o correto, porque não dá pra gente também escolher e sempre estar olhando para trás, né? Olhando o trade-off, o que eu deixei, o que poderia ter sido. A gente tem que abraçar a escolha, eu acho que de fato, e seguir adiante. Óbvio, se não der certo, você tem que reconhecer e aí você tem que mudar, mas graças a Deus eu acho que minhas escolhas nesse sentido foram bem felizes. Né? Você assumiu alguns riscos no decorrer da sua carreira. Bastante. Qual foi aquele que deu de fato borboletas no estômago? Eu acho que saí da P&G. Porque a P&G era uma empresa que eu estava há quase 14 anos, né? Como eu comentei, eu estava no auge, eu nunca tinha sido tão bem avaliado, é bem competitivo. Né? A P&G é uma empresa muito competitiva para entrar e para crescer lá dentro. Né?
Na época falavam que só 5% dos currículos iam para uma entrevista, 1% era aceito, e depois dessas pessoas que começavam a trabalhar lá, só 5% chegava a ser diretor. Então, assim, era uma pirâmide super, super fechada e difícil e competitiva. Só que eu já estava há quase 14 anos, eu estava muito confortável também, né? Eu estava numa zona de conforto, eu estava bem, eu entendia muito bem a empresa, os valores, que aliás é uma coisa super importante, os valores da empresa têm que bater muito com os nossos próprios valores pessoais, né? Senão não funciona. O propósito da empresa, eu gostava das pessoas. Então, assim, essa foi a maior decisão porque era me jogar num mundo completamente desconhecido. Eu fui para um varejo de um grupo de investidores que perdia dinheiro, né, nervoso, difícil, como CEO, que eu nunca tinha sido. De um negócio que não existia, na verdade. De um negócio que não existia, exatamente. Então era muita mudança ao mesmo tempo. Então, é claro, a fórmula para dar errado é mais alta, né? Eu acho que esse foi o maior risco, acho, de todos. Mas você vê como que é a vida, né? Esse salto me fez depois ter muita vivência de varejo, que para mim foi super importante, eu acho, para equilibrar melhor minha formação, né? Senão eu teria uma carreira brilhante, super bacana, com viés 100% só indústria. Eu não teria enxergado esse lado do varejo, né? E hoje, um pouco do meio, né? Hoje eu estou no meio dos dois. Você começou contando que você começou tua carreira na zona de rebaixamento. Exato. E aí imagino que tenham tido alguns tombos, né? No decorrer dessa caminhada. Se a gente se propõe a caminhar, a gente se propõe a cair. Qual foi aquele tombo que doeu mais? O que mais é difícil falar, mas eu vou te pegar 2 exemplos aqui que para mim foram duros. Eu acho que o primeiro chacoalhão para mim foi duro, na P&G. Então, eu entrei na P&G, eu estava 3 meses com uma chefe dura, eu não entendi ainda de P&G, que é muito complexo. Eu nunca tinha trabalhado em marketing na minha vida. E eu tinha 6 projetos para tocar. E, assim, sinceramente, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, né? Eu tava ainda aprendendo e tendo que entregar coisa e com muita pressão. E a minha primeira avaliação nos 3 meses de P&G foi péssima. Foi péssima. Tanto que eu fiquei, assim, extremamente preocupado, né? Eu falei, nossa. Foi assim, foi bem dura, sabe? E eu lembro até hoje que Você lembra das palavras? Lembro da palavra até hoje, assim, a principal palavra foi: você não é assertivo. Você não é uma pessoa assertiva, tal, você tem que trabalhar nisso e tal. E na época, é claro, tem aquele, quando você recebe um feedback nesse nível, com 20 e poucos anos? Com 20 e poucos anos, você tá começando a coisa. Eu sempre acho que muito duro comigo mesmo também, sabe? Mexeu muito comigo. Mexeu muito. Primeiro momento, é claro, eu caí, né? Aquele sentimento de desespero, de tristeza, de decepção. Mas depois de, acho que 10 dias, 2 semanas, você vai se recompondo, reerguendo e falar, não. Cara, vamos provar o contrário. Muito pelo contrário, né? Entender o feedback, porque eu acho que alguma coisa tinha. E ela claro que ela tinha razão. Talvez poderia ter escolhido um pouco melhor o caminho, né, das palavras e tal. Porque foi bem duro o feedback, foi bem negativo. Mas a assertividade naquela época para mim tinha a ver com tem que saber priorizar, tem que saber escolher melhor. Não dá para eu querer agradar os 6 projetos, fazer tudo, entregar tudo perfeito. E eu acho que eu estava tentando fazer tudo. Então para mim foi uma super lição. Né? Depois de 2 meses, ela saiu da companhia, foi para a Ambev, e ela hoje tem uma carreira de sucesso. Me assumiu uma nova chefe mais dura ainda, a Mônica Sabina, ela sabe quem é. Super dura, mas ela chegou para mim, colocou um papel na mesa e falou: ó, folha em branco. O seu feedback foi péssimo, né? Eu acho que era para você sair da empresa, se bobear nesse nível, mas folha em branco. Comigo vai ser diferente. Eu quero entender, né? Quero ver sua performance no próximo, vou estar acompanhando bem de perto e tal. E ela, para mim, ela é uma pessoa dura, mas justa. Achei que foi uma chefe incrível para mim, sabe? Me ensinou muita coisa, me levou para um patamar que eu precisava realmente ir. E eu acho que eu não chegaria lá
se alguém não quebrasse a minha zona de conforto, sabe? E me deram uma porrada muito rápido e muito forte, sabe? E por pior que tenha sido no momento, hoje eu olho e falo, graças a Deus, porque aquilo fez eu ficar muito mais forte, muito mais forte. E quando você, né, olha para tua história, olha para tua percepção de si mesmo, que características você entende tuas te permitiram chegar aqui hoje? Olha, eu acho que são algumas, vamos ver. Eu acho que a primeira é a resiliência. Não dá para você assumir um posto de liderança se você não tem resiliência. Tá? E resiliência não é que você nasce com resiliência. Você tem que criar casca. Você tem que estar aberto, vulnerável a tomar porrada. E vão vir as porradas, não tem jeito. Né? Se você não aguentar, né, toda vez que você leva uma porrada, você não aguenta, você tem burnout, você vai para um psicólogo, você sai... Não adianta, isso eu acho que não é a melhor maneira de lidar. Você tem que aprender você tem que aprender a tomar as porradas, sabe? Para criar essa casca. Eu acho que eu acho que um dos principais até hoje, os líderes hoje, ter uma posição de liderança é ter problema todos os dias, né? E problemas difíceis de resolver. Problemas que podem afetar a empresa. Hoje podem afetar a empresa amanhã. Então você sempre tem que estar lidando com muita complexidade, cada vez mais, e com problemas difíceis, duros, né, estressantes. Então a resiliência ela é muito necessária. A gente precisa ter isso. A outra eu acho que é adaptabilidade. Eu acho que você precisa ter a característica de se reinventar, de adaptar. Ainda mais hoje, né, com tecnologia, com o jeito que o mundo está exponencialmente mudando, transformando. Você tem que se reinventar, você tem que reinventar o modelo de pensamento, o modelo de enxergar o negócio, enxergar as coisas, e muito rápido. Pra você ter uma ideia, a gente, há 5 anos atrás, quando eu entrei na ePharma, eu propus, né, trouxe uma consultoria, trouxe os diretores, a gente acabou fazendo um plano estratégico. A ideia era fazer 5 anos. A gente falou, não, acho que dá pra fazer 3 anos, porque 5 acho que já é muita coisa. Hoje eu já olho, eu não consigo, a gente tem um plano, de 5 anos, mas eu já olho que é um plano que a gente tem que olhar, óbvio que todo ano, mas talvez até mais, sabe? A gente, no ano passado, começou a mudar um pouquinho também o olhar do plano do ano para um olhar mais agile, né? A gente implementou Agile há 5 anos atrás, só que a gente agora está fazendo Agile Budgeting. Então, eu já olho agora trimestre como se fosse um orçamento, trimestral, né? Todo trimestre a gente olha tudo, 100% da empresa. Não dá para ser diferente, o mundo exige que você se adapte, né? E ele te atropela. Quem fica para trás é quem não tem, talvez, essa característica. Eu acho que o fato de eu ter mudado muito na minha infância, depois na vida adulta, eu tenho essa flexibilidade de mudar muito rápido, de enxergar diferente, né? E eu acho que isso traz outras características, como empatia, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está num mundo ainda mais com a geração nova, né, que está na força de trabalho, ela exige que você seja mais empático também. As pessoas hoje não trabalham mais como era antigamente. A gente era na porrada, é assim que é a vida, tem que fazer isso e tal. Hoje as pessoas têm mais escolha. Elas não querem isso, eu não preciso disso. Eu posso trabalhar em outro lugar se eu quiser. Elas confiam mais até nelas mesmas, sabe? Elas são mais empoderadas nesse sentido. Então, tem que ter empatia de entender o ângulo de cada um, né, para você conseguir motivar as pessoas, construir algo maior, um propósito, que elas venham trabalhar não só para ganhar dinheiro. Acho que mudou muito. Eu acho que seriam esses seriam os principais. E como é que você contaria, Edu, a tua história sob a perspectiva de liderança, de desenvolvimento de gestão e liderança? Olha, então, eu tive o privilégio de começar bem cedo, né? Eu te comentei. Eu sempre liderei pessoas, olha que engraçado. Acho que só a passagem do banco e da minha startup, que era muito pequenininha, que eu não te liderava ninguém, mas logo na PG também já tinha pessoas embaixo de mim e tal. Então, eu tive muita experiência em liderar. E sempre gostei de construir time. Depois, quando eu assumi cargos maiores, né? Quando eu virei brand manager, por exemplo, o time já cresceu, diretor, por aí vai. E uma coisa era muito comum, né? A gente sempre na PG, assim, fui educado dessa maneira, né? A olhar o desenvolvimento da pessoa, não só do plano de trabalho da pessoa, ter certeza que aquele plano de trabalho faz sentido para a pessoa, está conectado com o que a empresa está fazendo, né? Os planos estratégicos da companhia, porque muitas vezes começa aí, sabe? A pessoa não entende o plano da companhia,
O que a companhia está querendo, quais são as estratégias, quais são os números. Uhum. Ela não precisa ser de finanças, ela precisa só entender. Uhum. E todo mundo entende o básico. Tem que entender o básico, todo mundo, é uma obrigação. Depois que ela entende o valor do trabalho que ela está sendo pedida, né, que ela tem lá para fazer, como aquilo contribui com aquela visão de companhia, ela já trabalha de outra maneira, sabe? Aí a segunda coisa é cuidar do desenvolvimento da pessoa. Né? Então, assim, o que essa pessoa, como que ela opera hoje? O que ela tem de pontos fortes? O que ela tem de oportunidade? E eu nunca fui fã de passar aqueles feedbacks, olha, tem 3 pontos fortes, você tem 3 oportunidades. A conversa sanduíche, você conhece super bem. Isso acabou evoluindo até ao longo do tempo, até na P&G, né, para o próprio jeito de fazer o feedback, a gente falava, cara, a gente tem que focar nos pontos, nas fortalezas das pessoas. É lá que a pessoa vai brilhar. Que tá a potência. Exatamente, lá que tá a potência, lá que a gente tem que destravar para ela fazer ainda mais daquilo que ela faz bem. Né? É claro que tem um ponto, outro ponto, talvez, que precise melhorar, lapidar, todo mundo tem, claro. Então eu tentava levar mais isso na construção, não só de um feedback, né, para a pessoa, mas como que eu consigo ajudar ela também a desenvolver tais skills ou conhecimentos que vai favorecer aquele perfil. Uhum. Eu sempre acreditei nisso, porque quando a pessoa tem esses dois, eu acho que a junção, né, de um plano de trabalho, da clareza de um plano de trabalho super bem montado, né, que ela sabe o valor que ela está conseguindo entregar e contribuir com a companhia. E que a companhia, e o gestor, óbvio, né, o gestor é a companhia, olhando pelo desenvolvimento profissional dela, da carreira, né, e quer dizer, dos skills que ela tem, eu acho que essa junção é imbatível. Você cria líderes, e eu tenho muitos exemplos, né? Eu criei muita gente muito forte, que hoje são excelentes executivos aí no mercado, muito bem sucedidos, sabe? Você é o CEO, você é o grande líder. Como é que você enxerga o teu papel? Olha, o CEO ele tem um papel bem grande, né? De muita responsabilidade. As pessoas olham para o CEO hoje, né, com um papel muito midiático também, né? Porque o CEO virou o cara da mídia, né? Então, aí os mais famosos, o Elon Musk, né, o Jeff Bezos, o Zuckerberg, são caras que transcenderam, na minha visão, a companhia. Eles são tão fortes e tão presentes, né, que eles são maiores que a Amazon, maiores que o Facebook e tal. Eu não sou muito dessa turma de CEO, tá? Eu não acho que é esse muito o CEO das 99% das outras empresas normais que existem no mercado, né? É óbvio, o CEO ele tem um papel fundamental de inspirar, de trazer uma visão. A companhia inteira está comprada numa visão estratégica, né? Num plano que não é construído por uma pessoa só, um gênio, né? Um Steve Jobs. Super-herói. Super-herói. Esse papel, para mim, ele morreu. O plano, a visão estratégica, não é uma pessoa brilhante, genial que tem, né? É um time. Né? Aí voltamos à história do time. É um time genial, é um time que quer construir, que quer fazer com ambição, com vontades, com valores parecidos. Né? Esse time constrói uma visão, constrói um plano. Então, eu acho que o CEO ele pode ser mais um porta-voz desse time, ele é um pouco mais adiante, mas ele não é o único, sabe? Então, hoje eu olho o CEO primeiro, né, com shared responsibility, assim, com os outros diretores também. Eu olho ele com o papel de servir, né? Não dá pra gente pensar hoje que o CEO é o cara que dá as ordens, que manda em todo mundo, que microgerencia. A pirâmide inverteu, né? O CEO correto mesmo, eu sou dessa linha de pensamento. É o CEO cujo papel dele é destravar as coisas, é fazer os outros terem sucesso, né? É tomar as decisões difíceis que às vezes precisa chegar rápido nele, é empoderar os times, dar mais independência e autonomia para os times que estão na ponta, conversando com os clientes. Né? Eu não converso com o cliente toda hora. Como que eu vou saber mais? Você nem daria conta. Nem teria como. E como que eu vou tomar uma decisão melhor que a decisão que um time hoje que está ligado no cliente pode tomar? Então eu acho que é muita arrogância esse papel do que é o CEO, talvez do passado, essa figura que eu comentei, para o que é o CEO na era moderna, né? É óbvio que tem múltiplos papéis. Então esse é o mais óbvio. Tem outros papéis, né, de governança, né, financeira, estatutária da companhia, que é extremamente importante.
A gente, por exemplo, na companhia, a gente é auditado todo ano, a gente tem processos de certificações super rigorosos, e tudo isso, é claro, não pode escorregar, né? Isso aí é a base da companhia. A gente tem, inclusive, planos de ESG que a gente coloca na empresa, que o CEO precisa, de alguma maneira, a gente teve essa conversa um pouquinho antes, a gente precisa ser consistente, a gente precisa ser congruente nas coisas, né? E ser o capitão. E ser o capitão. Então, eu tenho que walk the talk, né? A gente precisa, o CEO ele precisa entregar e fazer o que realmente ele se propõe para todo mundo fazer também, né? Então, eu acho que é um pouco da visão desse papel. É um papel difícil. Esse é meu segundo mandato, vai disso hoje. Eu estou há quase 5 anos aqui, eu fiquei 3 anos e meio na Netpharma. É um papel duro, porque você não lida só com o dia a dia da companhia, tem os agentes externos e tem, é claro, o conselho, tem os acionistas, né, que também são interesses que às vezes você tem que saber flexibilizar, né, e colocar toda a turma aí, talvez num caminho aí único aí para que a gente reme para um lugar só, né? Um grande orquestrador e mediador também. Exatamente. E qual que é o desafio de liderar gente muito sênior? Você lidera diretores e vice-presidentes. Vice-presidentes, CMO, imagino que CEOs, etc. Qual que é o desafio? Olha, o desafio, assim, eu gosto muito, primeira coisa, porque a gente não pode nunca deixar as coisas subirem na nossa cabeça, né? E eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu sempre fui muito grato, muito humilde pelas coisas que eu conquistei. Então, sinceramente, eu aprendo muito ainda. Muito, assim. Eu aprendo diariamente com meus diretores, aprendo muito com meus vice-presidentes também. São pessoas incríveis, sabe? Então, eu acho que é mais uma... Hoje, é claro que o relacionamento não é igual ao que era no passado, né? É um relacionamento muito mais sênior, de troca, né? Do que de chefia, né? E que para mim é muito mais rico também, né? O feedback ele vem dos dois lados. Eu também gosto de escutar muita coisa, né? Na gestão, na liderança, o que a gente tem que fazer melhor, o que não tá legal. Então, essa troca, essa experiência, para mim é o mais rico, né? Quando existe pontos de melhoria que eu enxergo, e claro, o feedback eu acho que tem que ter sempre, né? Não importa o cargo, né? O vice-presidente tem que ter feedback também, eu tenho que ter feedback de alguma maneira, tenho também, tá? Do conselho, dos conselheiros, toda hora. E a gente, hoje, talvez só as ferramentas que mudam um pouquinho. Então, por exemplo, vice-presidentes são pessoas já muito altas, muito sênior nos cargos, têm muita experiência. Essas pessoas, às vezes, não é um fato de melhorar um comportamento, um skill, porque são pessoas que já estão bem formadas, tal. É mais estar atualizado, né? Então, assim, eventos, formação acadêmica, esse tipo de coisa, a gente senta sempre todo ano para conversar sobre, inclusive trocamos figurinhas, né? O que para ele talvez seria melhor, o que para mim seria melhor, tal. A gente está conectado com o mundo de fora, né? É muito mais sobre isso, entendeu? Exatamente. Tudo bem. E quando você pensa no futuro, quando você olha para frente, o que você enxerga ou gostaria de enxergar? Pessoalmente, o trabalho. Você. Eu tô muito feliz hoje, eu acho, com onde eu tô. Eu passei por maus momentos, né? Acabei não comentando, mas eu perdi minha esposa há quase 4 anos atrás, fiquei viúvo. E foi um momento muito duro, porque eu fiquei viúvo, estava assumindo, ainda estava no começo aí da minha jornada como CEO na Epharma, e me fez ter que rebolar muito mais ainda do que eu já estava rebolando, né? Então, falei da adaptabilidade, né? Tive que me reinventar um pouco de novo nesse papel, né? De gestor, né? De um lado, pai e mãe de outro, equilibrar bem os pratinhos, né? É claro que eu tenho 3 filhos hoje, né? Quando você é pai, as coisas mudam muito. O propósito, né, o legado que a gente quer deixar na vida vira os filhos, né? A minha continuidade são meus filhos, né? Então, um pai que está mais ausente, que geralmente, hoje em dia o mundo é mais moderno, né? Mas geralmente o homem ainda é a figura que mais sai para trabalho e tal. Os filhos têm menos contato, tem muito mais, né? E a mãe ainda, né? Ainda é um papel mais carinhoso, mais próximo. Tentar fazer os dois é muito difícil, né? Eu sou um pai super presente, gosto de pensar que eu tô lá. Mas é claro, a maior preocupação na minha vida hoje, sem dúvida, é
conseguir criar meus filhos com os valores, né, que eu gostaria, para que cresçam como pessoas adultos aí, responsáveis, fortes, independentes, né? A gente tem que criar o filho para o mundo, não tem outro caminho, né? Eu ainda sou novo, acho que ainda estou com 47 anos, tenho caminhos aí grandes para trilhar pela frente ainda, tem muito projeto. Eu acho que o mundo está mudando muito também, né? Eu não sei se o trabalho vai ser igual daqui a 5, 10 anos ao trabalho como ele é hoje. Eu acho que a gente vai encaminhar talvez para um mundo onde não vai trabalhar 5 dias por semana, na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Talvez ele seja um pouco mais, eu usei o termo com você outro dia, né? O trabalho vai ser um pouco mais descentralizado. Talvez você vai ter múltiplos papéis, múltiplos chapéus, né? Então, eu acho que vai ser um pouco por aí. Eu ainda sou novo, mas eu gosto de estar com a cabeça sempre também olhando o que está por vir, né? Então, para isso eu quero estar bem preparado também. Bom. Só pra gente fechar, tem mais alguma coisa que você acha que seria legal compartilhar e que eu não tenha perguntado? Bianca, eu acho que dentro desse contexto mais recente, talvez uma pergunta seria como que, né, sei lá, talvez esse tema da morte da sua esposa, junto com assumir essa responsabilidade, tal, como que isso te transformou novamente, né? Que eu acho que foi um impacto muito grande, foi uma queda muito grande na minha vida, né? Sem dúvida, eu estava casado há 17 anos já. Mas eu acho que, como tudo na vida, né? A gente cai, né? Tem que dar o tempo de tirar a poeira e tal. E eu acho que dessa vez o que mexeu muito comigo, de fato, foi ter entendido diferente um pouco a vida, sabe? Eu era uma pessoa, eu acho que um pouquinho antes, talvez, não que eu não seja ambicioso, tal, mas eu acho que muito mais focado, e hoje eu olho a vida talvez com uma outra lente, sabe? Eu sou uma pessoa não tão ansiosa, eu quero realizar, eu quero fazer, claro, né? Eu fico em cima, vou entregar e tal, sou sobre resultados, mas eu não tenho aquela ansiedade que eu tinha no passado. Eu comecei a enxergar a vida com mais gratidão, sabe? Com aproveitar um pouco melhor os tempos que eu tenho, talvez pessoais e mesmo o trabalho, sabe? Tempos de qualidade que você tem. Às vezes o seu papel às vezes não é só empurrar as coisas, às vezes é parar um pouquinho, trazer a pessoa e falar, orientar, dar um feedback, né? Dar uma oportunidade para as pessoas. Às vezes tem pessoas escondidas mesmo na organização que você fala, cara, vamos trazer essa pessoa, traz para cá, vamos dar uma chance de ela assumir um papel diferente. Geralmente as pessoas voam, elas sobem muito rápido, é incrível. Então eu acho que esse lado humano, que eu sempre fui um líder, um gestor mais humano, mas eu acho que agora ele tá muito mais equilibrado do que estava no passado. Então acho que em linhas gerais é isso. Obrigada por compartilhar. Obrigado a você. E obrigada por estar aqui hoje. Foi um prazer estar contigo. Então, esse é o podcast Backstage da Liderança. Eu sou a Bianca Aichinger, esse é o Eduardo Mangione. E obrigada por terem assistido. Obrigado e a gente pelo fecha convite. por aqui. Obrigada, Obrigado a Edu. vocês.